Hora de voltar à Santa Terrinha para visitar Os Demónios do Meu Avô, a primeira longa-metragem em stop motion portuguesa. Há poucos meses, Portugal fazia história ao estrear o seu primeiro filme no catálogo de nomeados aos Oscars da Academia, na categoria de melhor curta de animação. Provando uma vez mais que filmes de bonecos não são coisa de crianças e que a animação nacional ainda tem muito para mostrar, apresentamos hoje Os Demónios do Meu Avô, a primeira longa-metragem portuguesa em stop motion. Um feito gigantesco dos estúdios da Sardinha em Lata que, frame a frame, demorou 7 anos a ser concluído. O Rui Alves de Sousa, da Antena 1, teve a amabilidade de nos acompanhar numa visita guiada à Toca do Coelho da produtora, onde todos os dias a magia acontece. O realizador Nuno Beato fez as honras, mostrando-nos os personagens, os cenários, os rascunhos e os segredos que tornaram real a história da jovem Rosa e do seu regresso às origens. Olá, amigos. Tudo Ora bem? viva. Olá, Daniel. Olá, Rui. Ora viva, Daniel e Paulo. Obrigado pelo convite e obrigado por me teres convidado para ir lá também à Sardinha em Lata. Foi muito giro. Os nossos caríssimos ouvintes vão poder ouvir e ver como foi gira a visita. Mais daqui a pouco. Nós estamos aqui em modo Vasco Granja, é isso? Estamos a falar para um público mais... Agora vamos ver um filme checoslovaco feito com uma lata de atum e com uma espinha de peixe. E por acaso, das coisas que eu mais gostava do programa do Vasco Granja é quando eles desenhavam em tempo real, consoante os traços que ele ia fazendo, tentávamos adivinhar qual era a figura que iria surgir. Será ali. um pássaro? Será um avião? Não! Por acaso, a que eu me lembro principalmente era de um cão, de uma girafa e dessas coisas assim. Basicamente era animais. Isso é tão antigo, Mas pronto, Paulo. é a minha memória, é a memória da minha infância do Vasco Granja. Eu não cheguei a apanhar isso. Isso é bonito, Daniel, isso é bonito. Eu gosto quando vocês desvelam estas memórias, este baú da nostalgia. Para mim, o Vasco Granja, a única vez que o apanhei a apresentar desenhos animados foi na Herman Enciclopédia. Pois, é a única vez que eu vi. Já era um rerun de um rerun, não é? Não, era a brincar, era a gozar com ele de uma forma... Mas eu não lembro do Herman Enciclopédia. Lembro-me do Herman Enciclopédia, não me lembro de sketches, mas foram buscar mesmo o Vasco Granja para fazer um sketch, então, é mas isso? Esse é daqueles inesquecíveis, Paulo, que é... Pá, não me lembro. Como é Olha, que é possível? não vi Sim, é o Vasco Granja a autoparodiar-se, na verdade. É o próprio Vasco Granja, exatamente. Yeah. Exatamente. Olha, daqui a um pouco já vou ao YouTube pesquisar isso. Vale a pena. Eu não percebo como é que chegámos a 2023, sendo tu fã de Vasco Granja, para descobrires. Era um episódio sobre as crianças. Eu gosto tanto de crianças. Que esse episódio também tem aquele sketch emblemático do cantor de intervenção. Eu não quero comer papa. Exatamente. Esse sketch é hilariante. Paulo, eu falhei esse episódio de certeza, que eu também não me lembro disso. O Herman Enciclopédia está completo nos arquivos RTP. É só ir pesquisar, está lá. Deve ser o único sítio onde ainda hoje em dia é possível encontrá-lo. No YouTube tens algumas coisas. Sim. Eu por acaso devo ser mesmo muito cota aqui deste trio, porque para mim eu mais depressa vou buscar referências ao tal canal, falando de referências do Herman então José, sim, és mesmo mais velho do que propriamente ao Herman Enciclopédia. Mas devo-te dizer que de facto eu há pouco tempo eu tive de ver uns episódios do tal canal para uma coisa que vou fazer para a Antena 1 e depois fui ver a Herman Enciclopédia e é engraçado ver um a seguir ao outro porque são mundos completamente diferentes, porque a Herman Enciclopédia já não foi escrita pelo Herman, não é? Acho que fiquei a gostar mais do tal canal porque há ali coisas que tu vês na Herman Enciclopédia e que hoje pensas, ok, isto é imitar muito certas referências do humor os Monty e tal. Python, era muito Monty Python. E o tal canal eu acho que é uma coisa muito mais castiça nas personagens e é um dia tem que o tal canal é uma temporada, não é? É uma coisa assim mais ou menos. Foram 12 episódios. Não sei, é possível. Tem que foram 12 episódios. Eu lembro-me que o do Herman dizer em entrevistas que o tal canal era ele praticamente a escrever aquilo sozinho. Aquilo era uma carga de trabalhos para ele porque ele quase não dormia
para conseguir ter um programa todas as semanas no ar. O que mais me surpreendeu agora a rever o tal canal foi ver que o Tosé Brito também esteve envolvido no argumento dos episódios. Sim, e o, também tenho essa ideia. E o António Avelar de Pinho, Aliás, se não ele estou em esteve envolvido na maioria dos genéricos das nossas infâncias, não é? Pois, exatamente. Por isso também não me surpreende que ele esteja envolvido aí noutros bastidores aí da produção de coisas da nossa infância. Mas o que eu mais adoro em ti é o tal canal. Voltando só ao Vasco Granja, pronto, para passar a publicidade, uma das coisas que eu faço na Antena 1 é um programa de banda desenhada, ou Pranchas e Balões. Sim. E há uma coisa que ao longo deste tempo, mais de 1 ano e meio, que eu tenho percebido, é que o Vasco Granja é uma referência muito grande para muita gente, não só por causa da animação, mas também por causa da banda desenhada, porque ele esteve envolvido na revista Tintin, etc. E é engraçado teres uma pessoa que trouxe tanto conhecimento sobre essas áreas para pessoas que se calhar de outra forma nunca lá chegariam, e é engraçado perceber que ele ainda tem esse impacto nas pessoas. É ele e o Joaquim Letria. Joaquim Letria. A fazer as coisas de radiomodelismo e aeromodelismo. Realmente havia também muita disponibilidade mental. Pior só aqueles barcos que são construídos. Nunca imaginaria o Joaquim garrafas. Letria a ensinar a construir um carro ou um avião telecomandado. Vocês conseguem imaginar os putos de hoje em dia que são totalmente bombardeados com estímulos visuais de todas as formas e feitios a aturarem um Vasco Granja a desenhar um cão? O Vasco Granja era um avô. O Vasco Granja era um avô a contar uma história. Mas aquilo era preciso muita paciência, não é? A questão é que em vez de um livro, ele mostrava-nos a história animada. Se me fizesse essa pergunta há uns 5 anos, eu diria que não. Mas como agora o vinil parece que está a voltar entre a malta nova porque é giro, porque é uma coisa antiga e que demora tempo a usar e não sei o quê, assim como o CD e outras coisas, pá, eu não sei, se calhar os putos de agora querem também acalmar um bocadinho e até ouviam o velhote a contar histórias, não sei. Não, isso é só quando querem enganar a miúda. Quando querem enganar uma miúda, levam, olha, estás a ver, tenho um giradiscos, eu não sou um gajo mais, tenho classe. Tens cultura, és um gajo que gosta de cultura. Exatamente. Eu lembro-me sempre de isto não tem nada a ver, mas era no Cabaré da Coxa, o Rui Unas tinha uma rubrica que chamava-se WC Party, em que o gajo ia para as casas de banho, hoje em dia era impossível, ia para as casas de banho das discotecas e entrevistava as pessoas que iam à casa de banho. Olha que eu não tenho memória disso, caraças. Tu não te lembras de nada do que é fixe, pá. Isso parece-me uma coisa que eu me lembraria, caraças. E o gajo apanhava muita gente bêbada, gajos e gajas, e havia lá um que era o Cláudio, estava completamente todo chanado daquela cabeça e só dizia: sou o Cláudio, eu gosto de cultura. Também gosto de cultura. Uma coisa que eu acho que era irrepetível, que hoje em dia isso não iria acontecer, não é? Porque o cancelling culture caía logo em cima desta malta. Sim. Foi um programa no início dos anos 2000 ou final dos anos 90, que era o Portugalmente, que era assinado pelo Luís Osório. Houve um episódio, aquilo basicamente, cada episódio era uma história, era um assunto. E muitas vezes era sem cortes, era uma câmara a gravar ininterruptamente durante 60, 80 minutos, o que fosse. E então mandaram para a rua um puto, pai de 10 anos, com um microfone e o operador de câmara atrás dele. Mas à noite, a entrevistar travestis, prostitutas, taxistas, tudo. Um puto, opá, vocês não estão bem a ver. Eu lembro-me até hoje desse programa como sendo das coisas que mais, para mim, me marcaram, no sentido em que aquilo quebrou as regras todas, aquele programa, e aquilo foi para o ar na RTP, e eu assim, o quê? O Big Show Sick também tinha uma rubrica que era um puto que ia entrevistar jovens talentos. Isso está no YouTube e há um muito engraçado. E entrevistar uma rapariga, não foi? Exatamente, e ela disse uma gatita. que ela gostava muito da Romana e do Marilyn Manson, não é? Isso é uma combinação. É canta um bocadinho. E o puto, muito lindo. Romana e Marilyn Manson. Eu sei que andas sempre nessa roda viva. Olá. Mas se puderes, vem cá ver o avô. As coisas são o que são. Queres pão? Venha buscá-lo. Então, não se lembra de mim? Sou Sei a Rosa, a muito neta bem quem és tu. Não imaginas o nível de hostilidade. É isso, baby, tu és da cidade. Os demónios do meu avô. Sim, Os demónios do meu avô. Foi isso que nos trouxe cá hoje. Sim. Então,
Do que é que nos fala esta história? Esta história tem uma moral bastante contemporânea. Nós seguimos a Rosa, que é uma jovem dedicada ao trabalho e focada na sua carreira, mas todo este esforço tem um preço, porque na sua vida não há espaço para mais nada. É tipo a tua vida, para Paulo. É quase a minha vida. Ela não tem tempo para uma relação, mas, ó Daniel, eu tenho 2 filhos. Pronto. Não sei o que é que andas a fazer, tu que tens tanto tempo disponível. Mas acredito que isto é Tenho, Bem, adiante. tenho é um cérebro para pensar, percebes? E que me diz que ter filhos se ok. calhar não é uma boa opção. Então estás a dizer que eu não tenho travões, é isso. Muito bem. Não sei. Está a ficar demasiado pessoal, não é por nada, Está. mas Não faz Aqui mal. a Não, tirar eu, bujardas Daniel, um ao outro. Eu e o Muita Daniel, tensão se não for pessoal, acumulada. já não tem graça. Bem, a Rosa não tem tempo para uma relação. Rosa que é o nome da tua esposa, não é? Também. É verdade. É, aqui demasiadas E coincidências. também ela, uma mulher muito focada no seu trabalho. Mas que ela acabou por ter tempo para uma família. Conheceu-me e eu dei a E volta tu ao mundo deste-lhe dela. deste-lhe a volta à cabeça. E não foi preciso ter gira-discos vinil. Aqui a Rosa não tem tempo então para relações, para sair com os amigos e sobretudo não tem tempo para a sua família. E em particular para o seu avô, que vive na aldeia e não tem telemóvel. Por isso é que ele ainda lhe escreve cartas, só que nunca obtém resposta. Um dia a Rosa recebe a notícia da morte do avô. E é nesse momento que ela percebe Que lhe cai que a esperou ficha. demasiado tempo. Ela esperou demasiado tempo para dar notícias ao avô. Ela acaba por regressar à aldeia onde passou a sua infância e aí é assaltada pelos demónios do seu avô. E é aqui que nós então enverdamos por esta história. Sendo isto numa aldeia tipicamente Típica sim, de quê? pudense, não é? Nós temos lá, porque temos lá aqueles Os caretos, ou como é que mascarados, eles- sim. os caretos, não é? Yeah, yeah, yeah. exato, exato, Tem- exato. vai buscar a esse lado. Portanto, É um filme que consegue passar coisas muito portuguesas e não é só culturais de forma de vestir e de comer e de falar, é mesmo lidar com passados familiares que são assim um bocadinho complicados, que é uma coisa muito portuguesa e então do século XX e da transição de muitas pessoas que viviam nessas pequenas aldeias para as cidades e o que ficou para trás e eu acho que isso o filme consegue captar muito bem. A mim tocou-me bastante quando eu vi no Motel X. aliás, todos nós já tivemos um ou 2 vizinhos daqueles, não é? Exato, Daquelas exatamente. personagens. Ou mesmo Acho os que próprios nós- avós e avós, há sempre aquela figura mais rabugenta ou que o resto da família. Sim, ou mais distante, ou que até Sim. desapareceu por completo. Eu conheço muitos casos assim. Tu és, Rui, tu és daqui de Lisboa, mas tens família noutra parte do país também ou não? Eu nasci no Porto, só que com 3 anos vim para Lisboa, portanto é quase como se... E a família do meu pai quase toda vive no Porto. Do lado da minha mãe estão por Lisboa como pelo Algarve e eu sinto muito isso. Aliás, o filme tocou-me particularmente também porque eu percebo isso de tu nunca estás no sítio onde toda a tua família está. É muito difícil por vezes estar com pessoas da minha família mais regularmente por causa da distância e só que lá está, são escolhas que se fazem. O meu pai era do Porto, a minha mãe era de Lisboa, olha, apaixonaram-se e casaram-se e pronto, foi assim, né? E viemos para Lisboa. Isto também está a tornar-se muito pessoal da minha parte, pronto, não era suposto. Não, isto não é a terapia, não é psiquiatra agora. Muito bem, então os demónios, para além os demónios que eu identifiquei do avô, foi o facto de ele ter roubado a noiva ao padeiro. O outro é a água da aldeia, onde Cortou o é que para a acesso da água. aldeia. E este é que eu não entendi, é qual foi o destino da mãe da Rosa? Vocês conseguiram perceber o que é que aconteceu à mãe da Rosa? Por aquilo que eu percebi, e também se calhar advém da experiência que eu tenho familiar e também de outras famílias que eu conheço, é que houve ali uma cisão, foi o que eu percebi, ou seja, entre a mãe dela e o avô dela, e que é uma coisa que fica assim um bocado no ar, mas que a amargura do avô e do outro, do amigo dele na aldeia, Do padeiro. também tem muito a ver com isso, é que ele roubou-lhe a mulher, o avô roubou-lhe a mulher, mas mesmo assim depois as coisas não acabaram bem
E eu acho que o que o filme nos quer dar não é tanto esse background, mas mais a ligação tanto de um passado turbulento que vai deixar feridas por sarar, como a do presente de uma rapariga que está muito ausente e que acorda para a vida, ou calha a ficha, como tu disseste, Daniel, quando já é tarde demais, não é? Aqui a Rosa, na aldeia, ela é ajudada por um jovem vizinho, que é o Chico, e por um amigo de infância, que é o sobrinho do padeiro, e eles, juntamente com a mãe do Chico e a falta de rede no telemóvel da Rosa, vão ajudá-la a reconectar-se com a vida na aldeia e com o que realmente importa, não é? E é nesse momento que a Rosa desiste de vender a casa do avô. Que isto é uma coisa que também acontece frequentemente. Porque ela quer transformá-la no Airbnb, com certeza. Não é? Eventualmente. E então eu acho que isto por acaso é uma coisa que eu vejo a acontecer com frequência, que são aquelas aldeias desertificadas, abandonadas, porque os mais novos foram trabalhar para a cidade e ficaram lá os mais velhos. Depois os herdeiros acabam só por nem sabem o que é que vão de fazer aquilo, não é? Está para ali. Eu também às vezes acontece o oposto, que é, não sei se vocês viram um filme espanhol meio basco, eu acho que é basco, que é As Bestas, que estreou este ano cá, estreou no ano passado em Espanha e ganhou os Goya todos. Esse filme é fantástico e a história mas é um filme com atores reais, é um filme filmado. Sim. Mas aquilo passa-se numa aldeia do interior também e há muito a oposição de grande parte da aldeia com o casal de franceses que está lá a viver, porque a aldeia queria vender terrenos para a energia, queriam vender a aldeia para a energia eólica, se não estou em erro, ou seja, eles próprios já queriam sair dali, não eram os descendentes dos que tinham ido embora, que voltavam e queriam largar tudo, eram os próprios aldeões que queriam ir embora dali. Acho que hoje em dia isso também é uma coisa mais frequente, porque as pessoas que ficaram também em muitos sítios percebem que ficaram, mas tudo estagnou ou que já não há volta a dar e que estão ali num beco sem saída, e isso também, ou seja, isso só para dar um à parte e também para trazer esse filme aqui, que eu acho que é um grande filme e que vale mesmo a pena ver. Muito bem. E para mim este filme foi uma grande surpresa a vários níveis. Uma delas foi que, apesar do Nuno Beato ser um nome até conhecido no cinema de animação nacional, eu nunca tinha visto um trabalho assinado por ele. Eu só tinha visto a curta Viagem a Cabo Verde do José Miguel Ribeiro, que é produzida por ele. Era a única coisa que eu tinha visto onde houvesse uma relação com ele, e de facto para mim foi uma grande surpresa. Viagem a Cabo Verde, isto já é 2010, estou aqui a ver. Exatamente. Ver que ele dá aqui um salto e assina aqui uma longa-metragem que está incrível. Este filme está incrível, eu adorei o filme. E a outra surpresa para mim foi que, apesar do filme ter aqui várias vozes conhecidas de atores portugueses como o Nuno Lopes e a Vitória Guerra, e até do meu conterrâneo o António Durães, eu confesso que não reconheci nenhuma das vozes enquanto estava a ver o filme. Do Nuno Lopes era de caras, pá. Sim, a do Nuno Lopes era bastante notória. Honestamente não e a voz do avô, apesar de não ser... ainda bem que não, eu gostei. Mas é muito estranho, porque o Nuno Lopes tem uma voz muito presente mesmo em publicidade. Exatamente. Certo, mas ele aqui deu um tom diferente à voz dele, ao personagem, e eu não estava a identificá-lo. E depois, quando fui ver o elenco, é que me apercebi que quem era, que surpresa do caraças, não estava à espera que fosse ele. Mas o Nuno Beato, eu também confesso que não, ele também não fez muitos trabalhos, pelo que estive agora a dar uma olhadela no IMDb, mas de facto também não tinha visto nada assinado por ele. E uma coisa, eu também acho que já deu para entender que eu gostei bastante do filme, mas aquilo que mais me surpreendeu foi mesmo uma parte da animação, e porque o filme começa com uma animação 2D, meio 3D, não é? Que parece assim um bocadinho... É um 3D muito simplificado, simplificado. Sem texturas, sem texturas. Exatamente, tu ficas a olhar para aquilo e pensas, mas que é isto, não é? E depois... Entrei no filme errado. O filme vai ser tudo assim. Exato. O filme vai ser todo assim. E depois quando ela sai da cidade, portanto, sai dessa animação e entra na aldeia e há aquela transposição de uma animação para outra que é de facto... Acho que é um momento extraordinário, é aquilo ainda consigo... Eu acho que a mudança de estilo de animação é precisamente para marcar a mudança de ambiente entre a cidade... É mesmo, sim. O ambiente digital, da cidade também. Para a animação tradicional na aldeia, não é? Exatamente. Tu habituas os teus olhos àquilo
e depois quando se tira essa camada, as coisas parece que causam mais impacto. Mas há muita gente, eu falei com algumas pessoas que viram o filme e não conseguiram transpor essa barreira, que a animação é assim porque tem um propósito. Mas eu acho que funciona mesmo muito bem, porque dá aquela visão da apatia da cidade, não é? Das coisas de repente serem muito monótonas. Sim, mas eu acho que percebe-se tão bem o porquê dessa linguagem e o porquê da mudança. Acho que... E depois quando nós damos o salto para a animação em stop motion, o próprio estilo dos bonecos e dos cenários tem uma certa rudeza. Sim, é o ar mais rústico, é um ar mais da aldeia, não é? E eu confesso que fiquei um pouco surpreendido pela negativa, infelizmente, com o impacto que o filme teve, que foi pouco, não levou muita gente ao cinema. Essa é uma das minhas grandes questões em relação a este filme. Este filme passou à margem de tudo. Exatamente. Sim. E é de facto uma pena, porque é um filme que vale a pena e ombreia com as melhores produções de animação que eu tenho visto. E eu não vi nenhuma publicidade ao filme. Eles fizeram uma exibição do filme com a participação do realizador e do argumentista do Posidónio Cachapa aqui em Lisboa, e foi porque eu vi um passatempo em que estavam a oferecer bilhetes para esta sessão. E depois eu disse... É tão inglório para este filme. É verdade. E ele teve em exibição em sala numa série de cidades aí pelo país, e acho que o filme não conseguiu assim grande... Mas onde é que está... grande recepção do público. Normalmente os apoios do ICA envolvem publicidade com o trailer a passar na RTP. Mas acho que o problema é mais tentar-se transpor essas normais vias de comunicação. Ou seja, eu vi o filme, eu vi o trailer do filme em algumas sessões de cinema a que fui nas semanas anteriores à sua estreia. Só que o trailer do filme não era bom. O trailer, para já, não tinha uma boa mistura de som, que metade dos diálogos não se percebiam porque estavam encafuados em música, e depois acho que mostrava demasiado do que é que o filme era, e acho que honestamente acho que não criava grande curiosidade para o filme. Acho que para além de ir aos sítios habituais é tentar perceber como é que este filme pode chegar a muita gente, e este filme conseguia chegar a muita gente. Todos os portugueses têm histórias parecidas na sua família ou em famílias próximas. Mas vocês acham que o stop motion, o estilo, é uma coisa de nicho? Eu acho que não, porque quando tu tiveste o Wallace e Gromit, as pessoas foram ver, não é? E a Fuga das Galinhas e por aí. Sim, pois, mas esses filmes vêm... Não é mainstream, não é propriamente mainstream. Lembramos, há pouquíssimo tempo... Propriamente uma distribuição... Há pouco tempo tivemos o Pinóquio, do Guilherme Del Toro. Mas esse foi parar diretamente à Netflix. Claro, e vem sempre com aquela carga de marketing que abalroa tudo. Mas é um bocado inglório, porque parece que em Portugal já percebi com alguns filmes que estrearam recentemente que mesmo que tu faças uma boa divulgação, que é muito difícil, porque, por exemplo, agora há poucos dias tivemos a estreia do filme do Pôr do Sol. E o filme teve 50 mil espectadores até agora, mas um filme daqueles acho que pediria muito mais. Quer dizer, porque é que foram só 50 mil espectadores? Porque parece que de facto o que é que estava em cartaz e teve bom tempo, percebes? Sim, tem estado bom tempo, as pessoas vão para a praia. Exato. Não sei se isso conta muito, porque tu tiveste agora o Barbenheimer em pleno verão e bateram-se recordes de bilheteira, e no entanto está sol. E vocês já viram que o Indiana Jones deu 100 milhões de prejuízo até agora? Está com 100 milhões de prejuízo. E acho que este Missão Impossível também não está propriamente nos patamares que eles desejariam ou que esperavam, por exemplo. Mas olha que eu não estava à espera que o filme desse prejuízo, e prejuízo o Harrison Ford já está muito velho, pá. É uma mega não tem a ver com isso. Eu acho que não tem a ver com isso. Mas aí é outra liga. Muita gente ao cinema, velho. Mas aí é outra liga, porque é uma mega produção, e pronto, era um grande risco. Eles achavam que era quase garantido, certo, que ia resultar, e pronto. Mas neste caso eu só acho que é um bocadinho inglório, porque foram 7 anos de intenso trabalho, que na animação portuguesa é para aí 3 vezes mais trabalho do que em muitos países, por causa da precariedade e por causa das poucas condições, ou do pouco dinheiro, ou do pouco tempo que tu tens para fazer tudo o que tu queres. E depois de 7 anos de trabalho tens esta estreia e o filme caput. Parece que não fez impacto nenhum, que eu acho que é mesmo genuinamente uma pena. E o que o Ice Merchants, já que mencionaste isso, Daniel, no início, já que tivemos a nomeação do Ice Merchants nos Oscars este ano, aquilo
que eu tenho falado com algumas pessoas é que eu sinto que de uma vez por todas nós temos de valorizar o cinema de animação português, porque não só é dos melhores cinemas de animação que há no mundo neste momento, nós temos coisas incríveis, fantásticas a serem feitas, como é muito mais diversificado do que o cinema português dito de carne e osso que temos andado a ver nos últimos tempos, e que é esse sempre que é mais apoiado. Os prémios Sofia escolhem, é uma longa-metragem de imagem real para ir para os Oscars. Nada do que aconteceu ao Ice Merchants, ou quase nada, se deve à Academia Portuguesa de Cinema, e eu acho que isso devia fazer pensar muito todo o setor, que é, nós temos aqui um diamante em bruto que tem de ser valorizado. E o que é que podemos fazer? Mas não é de agora, pá, não é de agora. Mas acho que agora ainda é mais evidente. Grandes nomes da animação em Portugal, pá. Sim, claro. Tens a Regina Pessoa, Sim. tens o Abi Feijó, Exato. tens o José Miguel Ribeiro, e antes deles tiveste o Artur Correia, que era incrível, mas acho que hoje, mais do que nunca, porque a própria Regina Pessoa faz parte da Academia dos Oscars, ou seja, já há um reconhecimento de lá de fora muito forte em relação ao nosso cinema de animação. Cá é que parece que continua a estar confinado à Monstra e ao Cinanima e aos festivais de animação que vão aparecendo por aí. Eu acho que isso é uma pena, e tivemos este ano 2 longas metragens de animação portuguesas, Os Demónios do Meu Avô e o Naiola, e ambas foram reduzidas a uma bilheteira muito escassa e a um tempo de antena muito curto. Ai, o Naiola, que é feito desse, realmente. Esse filme eu apanhei quando saiu e agora não sei dele. Depois também é este problema. Quem nos estiver a ouvir, se calhar até vai ter curiosidade em ver este filme e não vai conseguir ver. Mas eu imagino que possa, entre mais dia menos dia, cair aí nos streamings, possa conseguir ter. Eu acho que já deve andar nos videoclubes das operadoras. Do José Miguel Ribeiro, não é? A longa-metragem do José Miguel Ribeiro. Exatamente. Qual? O Naiola. É o Naiola do José Miguel Ribeiro. Mas este é animação, desenho. É animação 2D, não é com toques de 3D, mas é animação 2D. Só que tem toda uma vertente sobre questões africanas, também tem um argumento do José Eduardo Agualusa, portanto também tinha tudo para ter mais sucesso do que aquilo que conseguiu. Olha, dizer só que o Naiola está pelo menos disponível na Rakuten TV para alugar e a sério? Sim, fui agora aqui encontrar. Okay. Mas pronto, mas acho que Os Demónios do Meu Avô, espero eu, que com o tempo, porque estas coisas depois só com o tempo é que são devidamente valorizadas, com o tempo ganha o seu público e ganha espaço na memória do cinema português, e não só. Acho que apesar do filme ser muito português, consegue pelo menos ser universal também em certa medida com a sua história. Sim, também acho que sim. Ele está a fazer um bom circuito nos festivais, ele já ganhou vários prémios, e cá em Portugal ele já ganhou o grande prémio do Cinanima e o prémio do júri do Monstra, que acabam por ser as maiores referências do cinema de animação cá em Portugal. Exatamente. Como eu já tinha dito, eu adorei os cenários, os adereços, o design dos personagens, e julgo que tu, Daniel, e o Rui fizeram aqui uma visita aos bastidores da produtora Sardinha em Lata e puderam ver isto tudo. Pudemos tocar. Não é assim? Pudemos tocar, que é daquele tipo de coisas que não pode acontecer num filme de animação tradicional. Tu nunca consegues ver os elementos, ou podes quando muito vê-los desenhados no papel, mas aqui não é a mesma coisa, porque eles preservam os cenários e os personagens, e nós tivemos a oportunidade de os ver mesmo à nossa frente. Foi giro, não foi? Foi engraçado, principalmente e cheirar. Foi engraçado principalmente ver os bonecos sem cabeça ou sem a cara, não é? Para ver aquilo, para dar pesadelos durante a noite. Que eles têm que criar tipo 200 expressões faciais ou algo do género. E depois aquilo, a cabeça do boneco, a face do boneco sai e dá para ser. E depois também tem a ver com o movimento da boca, também, não é? Também, claro. A pronunciação tudo das palavras, não é? As consoantes, as vogais. Tudo isso é um boneco, é uma face nova que eles têm que fazer e ter lá no catálogo para poderem ir buscar cada vez que quiserem. É muito trabalhinho, não é? Mas pronto, então a Sardinha Lata, que é responsável aqui pela criação deste filme, é uma produtora que está no ativo desde 2007 e que muito tem contribuído para a animação em Portugal. Para além dos Demónios do Meu Avô, criam animação digital em 2D e 3D, não só para cinema, como para televisão e publicidade. Tem, por exemplo, em desenvolvimento mais um filme em stop motion, uma curta neste caso, chamada Pietra, e a série O Diário de Alice. E foi precisamente aqui que o Rui
encontrou o realizador Nuno Beato, que lhe fez uma visita guiada pelos corredores do estúdio. E é o que vão poder ouvir de seguida. Olá, viva, amigos do podcast VHS, eu sou o Rui Alves de Sousa e a convite do Daniel Louro viemos aqui aos estúdios da Sardinha em Lata, aqui bem perto de onde eu moro e de facto estávamos a falar sobre isso no Nuno Beato, boa tarde antes de mais, que tem este mundo aqui à porta de casa que ainda não tinha mesmo conhecimento que vocês estavam aqui já há 3 anos, mas estamos aqui não só para falar dos projetos que vocês estão a fazer agora, como também dos demónios do meu avô. Foram 7 anos deste filme que agora já saiu cá para fora, muitas pessoas viram-no, mas 7 anos depois já só há cansaço e memórias de noites mal dormidas, ou já dá para pensar neste filme com outros olhos? Primeiro, obrigado por virem aqui visitar a nossa toca, como é uma toca tipo do coelho da Alice, por isso é que, neste caso do nosso coelho, coelho touro, é normal que não se dê por ela, porque nós vivemos sempre aqui no nosso buraco, que é o mundo da animação. Na verdade, um realizador e muitos dos profissionais que trabalharam neste filme, é muito difícil conseguirmos ver o filme. Eu nunca consigo ver os próprios filmes em que trabalho, ou seja, porque não conseguimos criar essa distância para passar a ser público. Ou seja, estamos tanto tempo a olhar para as coisas frame a frame, que, ou seja, neste caso 7 anos, que depois é quase impossível, às vezes é preciso dar anos e anos para olhar para o filme e mesmo assim não conseguimos nunca ter essa distância. Portanto, o foco depois acaba por ser os próximos e depois, pronto, lança-se as sementes e logo se vê o que é que cresce. Mas agora o que nós vamos aqui fazer é conhecer um pouco do que vocês andam a fazer agora e também das memórias destes demónios do meu avô. Se calhar começamos aqui já pelo estúdio. Isto é que é realmente a toca dentro da toca. Exatamente. Vamos entrar no estúdio onde vocês fazem a maior parte do trabalho de stop motion dos filmes. Vamos a isso, não é? Sim. E já aqui à direita temos um cenário que não é dos demónios do meu avô. De que projeto é este, Nuno? Isto é um projeto financiado pelo ICA e uma coprodução que estamos a tentar fechar agora, a coprodução com Espanha. A realizadora é a Cíntia Levitan, chama-se Pietra. É um projeto de 2 personagens que são vizinhas, vivem no mesmo prédio. Esta é a cozinha da Teresa, que é a senhora de idade que tem que conviver no andar de cima com a Pietra. Pietra, que se chama Pierre no início e que passa a chamar-se Pietra. Portanto, esta relação de 2 gerações completamente diferentes, ainda por cima com esta questão da identidade de género pelo meio, é sem dúvida o tema principal desta curta-metragem. Uma pergunta de completo leigo na matéria, mas por exemplo, para fazer, isto são cascas de ovo ou é quanto tempo é que demora a fazer uma casca de ovo destas? Na verdade começamos por criar as galinhas pequeninas, damos-lhes de comer, depois... Boa resposta. É aquela história do que é que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha. Nós aqui foi o ovo. Veio primeiro o ovo. Para fazer um cenário destes, mais ou menos, quanto tempo é que é preciso? Nós fizemos os cálculos na longa-metragem, onde aproximadamente 1 mês uma pessoa a fazer um cenário. Isto era uma média, obviamente. Claro que se é um cenário com muitos detalhes, pode demorar muito mais do que 1 mês. Se é um cenário mais simples, se calhar demora menos do que 1 mês. Portanto, não é fácil dar um número assim fechado, porque basta eu pôr mais, se eu, por exemplo, demorar meio-dia a fazer este prato, se eu puser aqui mais 5 pratos, pronto, a diferença vai por aí. Portanto, são mais 2 dias e meio para quem não tiver a tabuada em dia. Ou seja, este tipo de diferenças às vezes estão meticulosas, nós temos que pensar nelas quando estamos a fazer o projeto, porque isso pode tornar um projeto mais caro, é perceber, será que aqueles pratos aparecem? É preciso pôr 5 pratos em vez de 1? De certeza. Portanto, porque isto são dias de trabalho e às vezes meses. Estamos a falar de uma curta-metragem, Os Demónios do Meu Avô estreia num ano histórico, porque é uma longa-metragem de 2 do cinema português e pronto, é todo um trabalho que acredito que já uma curta dá trabalho, quanto mais uma longa, mas continuamos ainda aqui com os cenários da Pietra. Este cenário é também da casa de quem agora? Pronto, este cenário é também da casa de Teresa, é outra parte, aquele pedaço que vimos ali da cozinha vai encaixar aqui. Porque, na verdade, o que acontece nestes cenários é que todas as paredes está para pôr e tirar, porque tem que se pensar... Na câmara, não é? Não só onde a câmara entra, mas também onde é que o animador entra para chegar às personagens. Se eu, por exemplo, tiver que animar uma personagem que está ali no sofá, eu não consigo.
porque senão de repente construímos cenários e depois e agora onde é que eu ponho não só a câmara, mas e o animador? Isso já aconteceu, não já? Não... Já tivemos que chamar animadores. Mas estás a falar assim. Não, mas às vezes é preciso chegar aqui e agora. Traz a serra. E aqui, para as pessoas que não percebem muito bem do assunto, a stop motion faz-se da captura dos frames, não é? Para fazer a animação, os 24 frames por segundo, e é basicamente aqui onde as coisas acontecem, neste caso de outro projeto também, que nos podes falar um bocadinho. O Filipe estava aqui a animar há bocadinho, estava a animar para uma publicidade. Neste caso é uma publicidade que mistura stop motion com 2D, e por isso é que estamos a usar acima de tudo o fundo croma. Vimos os rigs, que é aquilo que agarra a peça, okay? E o que ajuda a podermos animar, controlar frame a frame. Se o teu filme, a maior parte das pessoas, provavelmente as imagens que terá visto, se ainda não tiverem visto o filme completo, são imagens em stop motion, mas é um filme que também utiliza uma parte em 2D, que nós estávamos a falar há pouco, mas que é um 2D que é feito de uma forma um bocadinho propositada, não é? Para ser um pouco também simbólica para o filme. O que é que tu podes dizer às pessoas sobre isso, para as pessoas que ainda não tiverem visto o filme? Eu gosto e sempre gostei de misturar técnicas, e gosto muito de olhar para a técnica que se usa, porque eu acho que essa é uma das grandes vantagens da animação relativamente à imagem real, é que nós podemos usar a técnica e o aspecto gráfico como uma ferramenta que nos ajude a levar o espectador para onde nós queremos. Ou seja, neste caso, estes dois momentos muito específicos do filme, que é a parte em 3D com o look 2D e a parte de stop motion, são momentos onde a personagem está completamente diferente nesses dois momentos. Ou seja, temos primeiro uma Rosa muito agarrada ao seu trabalho, ao seu lado profissional, muito fria para tudo o resto, portanto com um 2D, cores mais planas, cores mais sem textura, sem criar muita empatia sequer com o espectador, porque parece que falta ali qualquer coisa, e ainda bem, porque a seguir vem o resto, a seguir vem o que estava por dentro da Rosa. E essa magnífica transição, não é, de um para o outro, que eu acho que é magnífica, mas pronto. Obrigado. Mas sim, a transição é muito isso, é tirar essa pele que a Rosa vestia e que estava a fazer com que ela não vivesse e não estivesse mais próximo do outro, que é aquilo que eu quero transmitir em primeiro lugar com este projeto. E é desse segundo mundo que faz parte este cenário, que é da padaria, sim, que é um dos cenários emblemáticos do filme. Deu-te gozo fazer estes vários pães que temos aqui, desde carcaças, bolas de mistura, quer dizer, isto eu estou a dizer por alto, não sei se são carcaças, quer dizer, parecem-me carcaças, mas deu-te gozo fazer cada pormenor de um cenário como este? Pronto, na verdade, eu estou aqui, acima de tudo, a representar uma grande equipa, portanto eu não fiz nenhuma claro. nenhuma só. Nenhuma destas carcaças. Se calhar é preciso ter dedos de fada, não é? Para fazer estas coisas com... Sim, nós contratámos... pequeninos. Sem dúvida houve aqui uma equipa incrível a trabalhar por trás disto, onde eu tentei fazer aqui, neste caso, a direção criativa também, ou seja, fiz sem dúvida umas primeiras peças iniciais para definir o estilo, e depois a equipa foi colocando cada vez mais, e cada pessoa que pegava acrescentava alguma coisa, e o que é bonito também no trabalho em equipa é isso, ou seja, é que não trabalhar com as pessoas só quase para cumprir ordens, que é algo que eu não gosto e detesto, mas sim trabalhar como cada pessoa coloca um pouco mais de si no projeto. E eu acho que isso aconteceu muito neste projeto, as pessoas trabalharam muito com o coração, e o que vemos aqui às vezes são horas a mais. Não, mas as carcaças têm que ficar. Não, mas espera, ela vai pedir um pão de broa. E depois houve um trabalho muito grande de investigação aqui da parte, principalmente da Débora, que foi quem coordenou os cenários, de perceber todos os objetos que há no filme são pensados. Sim. Porque é que estão ali. Ou seja, se ele era padeiro, quando é que morreu não sei quem, não vou fazer spoiler. Ou seja, tudo é pensado para que faça sentido. Ou seja, se ele realmente usa farinha, se não usa, se usa muitos sacos, se não usa, ou seja, o que é que pode estar pendurado nas paredes. E nota-se isso, porque o filme é muito, estava a dizer-te há pouco, as pessoas que eu conheço e eu próprio vimos o filme e identificámos com muita coisa, porque há muita Portugalidade neste filme, não é? E isso está assente em todos os pormenores até aqui, não é? Quer dizer, desde esta máquina de chocolate que parece de uma marca cujo nome não vou dizer, como também os chupa-chupas igualmente, mas faz tudo parte deste imaginário que está muito bem colocado. Já falaste da Rosa, mas agora fala-me um bocadinho desta personagem.
Pronto, este é o Hugo, por coincidência tem o nome do meu filho. Não há coincidência. É uma personagem que a Rosa acabou por conhecer quando era na sua infância e que acaba por inicialmente criar ali uma espécie de distância dele, mas depois aproximam-se como outras personagens aqui na aldeia. Na verdade, esta aproximação da Rosa é gradual e esta personagem faz ali o pivô também entre o antagonista desta história e a Rosa, que é protagonista ao fim e ao cabo. Mas já agora só acrescentando aqui um detalhe àquilo que estávamos a falar há pouco dos cenários, durante o estudo houve também muito esse lado de que época é que é, quando é que vamos pôr, quando é que ele teve a padaria, quando é que não teve, portanto essa análise dos objetos de quando é que eram, para que fizesse sentido, porque há aqui neste filme uma coisa que acontece muito, que é também ele passa-se entre várias gerações, portanto mistura aqui vários anos. Antes de sairmos do estúdio, falaste só aqui um bocadinho desta maquineta colossal que está aqui, que também foi muito importante para os demónios do meu avô, não foi? Sim, ela foi encomendada à Inglaterra propositadamente para o filme. Vieram dar-nos formação também. Ela é uma motion control, que nos permite fazer movimentos de câmara. E neste caso deste projeto, como havia várias escalas, consegui repetir o mesmo movimento de câmara em diferentes escalas. É uma máquina que custou 70.000 euros, mas que realmente foi útil para dar vida àqueles planos onde vimos a câmara mexer, que no stop motion a única forma é tê-los ligados diretamente ao software para que se consiga mexer frame a frame todo este braço mecânico enorme. Vamos então agora saltar deste passado bem recente da Sardinha em Lata para o presente e para o futuro. Dos vossos projetos já conhecemos a Pietra e agora vamos conhecer outras coisas que estão a ocupar aqui o tempo da tua equipa, que de facto é grande. Se o próprio Os Demónios do Meu Avô também tem já essa mistura de animação 3D que se está a fazer passar por 2D, também não é só de stop motion que se faz a Sardinha em Lata, não é? Sim, não, na verdade nós estamos especializados em duas técnicas acima de tudo, é o 2D e o stop motion. É verdade que se nós olharmos mesmo a nível global, na animação, o stop motion por norma não se consegue ter a mesma quantidade de trabalho que 2D. Há muito mais trabalho em 2D do que em stop motion. Stop motion, assim, as últimas contas que eu vi, assim, que não são números muito fechados, mas rondavam os 7% da produção global. Porque levam mais tempo, mais recursos, provavelmente, mais pessoas. Sim, não há tantos técnicos, ou seja, tem que se ter o espaço, tem que se ter as câmaras, a logística é outra, portanto, e principalmente nas séries o 2D tem crescido muito, o 3D também tem o seu impacto, portanto, e nós o 2D sem dúvida que é algo que apostamos bastante e equilibrado aqui neste caso, no nosso caso, stop motion. Vamos então aqui conhecer a parte do 2D ou dos projetos 2D que estão aqui a ocupar a tua equipa. Eu sei que isto mais ou menos divide-se como? Sim, nós estamos com mais do que um projeto 2D, estamos divididos por equipas para cada projeto. Na verdade depende mais das pessoas a que equipa é que estão a pertencer. E temos neste caso aqui de 2D, estamos a produzir 2 projetos ao mesmo tempo, /3, que é uma publicidade que mistura 2D com stop motion. O que mais espaço nos ocupa agora e mais tempo, maior equipa, é a série de animação que mistura também stop motion com 2D, mas é maioritariamente 2D, o Diário da Alice. Só se calhar saber mais ou menos o que é que estão aqui a fazer. Sim. Estes árduos trabalhadores da animação. Sim, explica um bocadinho. Estava lá dentro a animar o stop motion e está aqui a fazer o storyboard e animatic daquele mesmo projeto que estávamos a ver o cubo lá dentro. Exato. Se calhar o Filipe pode explicar um bocadinho melhor do que eu o que é que está a fazer. Agora estou a fazer um storyboard. Isto tem a ver com projetos que têm a ver com a União Europeia, que são... Eles querem apresentações em 1 minuto, de forma animada, para vários projetos que eles vão querem arranjar financiamento. E nós estamos a fazer isto em 2D e em plasticina, stop motion. E em 1 minuto temos de explicar o que é o projeto. E tem a ver com ciência e outros assuntos. Quanto menos tempo se tem, mais difícil é, não é? Porque tens de ser muito rápido e dizer tudo o que é essencial em muito pouco tempo.
Sim, a contar as coisas aqui no storyboard, quanto mais rápido, quanto menos tempo temos, mais difícil é. Mas a animar, quanto menos tempo temos, melhor, porque assim temos que menos para animar. E aqui também. O Diário da Alice, se calhar estamos aqui com o Alessandro e com o Diogo. Sim. O Diogo é o realizador deste projeto e pode explicar-vos um bocadinho melhor o que é o Diário da Alice. Sim, já agora assim muito rapidamente dizeres o que é que fala o Diário da Alice. Sim, o Diário da Alice é uma série para crianças de 3 a 4 anos, com 52 episódios e de 4 minutos de duração. E na série a gente apresenta o diário dessa menina que se chama Alice, e ela sempre traz para a mãe dela o que aconteceu no dia dela, as opiniões dela. Só que como ela é uma criança que ainda não escreve, ela desenha e usa tudo que está ao redor dela. Então ela pode, num episódio, estar desenhando tudo que está acontecendo, pode usar plasticina, pode usar qualquer objeto que está ao redor dela e colar macarrão, qualquer coisa que for interessante na visão dela para contar essa história. 52 episódios, não é? De 4 minutos, Muito bem, continuação de bom trabalho já agora. Obrigado. Aqui é onde gravam o som de todos os vossos trabalhos, até para Os Demónios do Meu Avô. Estavas a dizer que até os gaiteiros vieram cá gravar, um de cada vez, não é? Porque não é possível serem todos juntos. Este estúdio é do Daniel, é ele ou seja, é uma parceria que estamos aqui com ele, não pertence à Sardinha em Lata, mas na verdade o facto de estar dentro do nosso espaço é muito prático. Trabalhamos muitas vezes em conjunto. E na verdade gravámos aqui até os gaiteiros de Lisboa, as vozes, ou seja, todos os atores, etc. Gravámos aqui no estúdio também. Para nós é muito confortável estar aqui ao lado e o Daniel fez também o trabalho todo de sonoplastia deste projeto. É sempre a primeira parte de um filme de animação, o som, ou não? Sei que os japoneses às vezes até fazem ao contrário, fazem o som no fim, as vozes no fim, mas neste caso é a primeira coisa, ou não? Sim, as vozes nós precisamos a seguir ao guião e storyboard, fazemos as vozes, porque é isso que nos dá também os tempos da animação. E os animadores precisam das vozes para conseguirem fazer não só os gestos das personagens de acordo com a expressão do ator, mas também o próprio lip sync, que é a posição da boca. Mas é apenas as vozes que nós gravamos no início. Tudo o resto do som pode ser gravado no final, pode e deve, sim. Vamos então voltar agora ao stop motion, porque há pouco estavas-me a dizer, antes de começarmos esta visita, que esta secção do stop motion já foi maior, não é? Então quando eram Os Demónios do Meu Avô, se calhar ocupava o corredor inteiro. Mas é aqui que agora está-se a trabalhar também à volta do projeto da Pietra. Sim, na verdade, como nós somos um open space aqui já propositadamente, porque os projetos, às vezes há projetos maiores, outros mais pequenos e temos que nos ir adaptando, portanto estamos sempre em mudanças. A Lara está a trabalhar agora no projeto da Pietra, nas personagens, está a fazer as roupas e também a acabar aqui a questão dos moldes, caras, etc. Bem, neste momento eu estou a terminar um dos vestidos que a Pietra vai usar no filme. Este vestido vai ter uma estrutura de arame por dentro para poder ser animável, na parte da saia isso. Agora estou a fazer a parte de cima do vestido. Silicone, embora seja revestida, mas depois acaba por ir quebrando e antes de se filmar... O silicone tem um tempo de vida bastante reduzido, quer dizer, não bastante reduzido, cerca de 6 meses até ele deixar de ser utilizável para a animação. E pronto, se uma parte da nossa viagem se fez por causa dos Demónios do Meu Avô, acho que faz sentido voltarmos ao ponto de partida, como diriam os anjos, se não estou em erro, porque isto parece um gabinete normalíssimo, só que não é? Porque estas caixas têm personagens lá dentro. Esta é a minha sala, que neste momento já é entre aspas, o cemitério das personagens que já foram animadas em tempo e agora estão inanimadas. E na verdade até acabamos por ter aqui mais uns inícios, que é os primeiros esboços do filme e as primeiras rosas que nós fomos tendo, rosas e não só. Tu vais fazendo os desenhos na tua cabeça já a pensar na concretização, ou estás a experimentar primeiro e depois logo se vê se vai ficar bem no silicone ou não? Na verdade, estes desenhos vão nascendo mais ou menos em paralelo com o argumento. Okay. O Pseudónio, neste caso, ia escrevendo e eu ia desenhando, porque isso também ajudava o Pseudónio a conseguir ter mais ideias e a conseguirmos misturar um bocadinho as nossas duas ideias. Okay. Portanto, e depois, obviamente, há coisas que acabam por se alterar. Até este, por exemplo, era o colega da Rosa, o João, numa fase inicial, que faz o Nuno Lopes, que não tem nada a ver com a versão final. Exatamente. Portanto, aqui tínhamos outras versões dos personagens que acabaram por nunca
por nunca acontecer. Esta era uma primeira versão do Chico, que também não tem nada a ver com o atual. Para terminar, faz sentido encontrarmos o quarto da Rosa, não é? Sim, o quarto da Rosa, o carro da Rosa. E o carro da Rosa, exatamente. Sim, e temos também até um pouco do processo também aqui da parte dos moldes em resina. São mecanismos que vieram facilitar muito o stop motion, não é? Porque Sim, já é também muito temos trabalhoso. impressão 3D, o carro foi impressão 3D e depois levou esta patine por cima para lhe dar a textura de todo o resto do filme. Ao mesmo tempo também ele teve de ser pensado também todo cortado para percebermos onde é que entra a câmara, onde é que não entra, tirar peças, pôr peças, dependendo do plano que queremos fazer, portanto isto está-se constantemente a montar e a desmontar. Nós modelámos estas personagens aqui em Lisboa e depois elas foram para a Galiza porque as personagens finais foram construídas em Espanha, porque como é uma coprodução entre Portugal, Espanha e França, nós também dividimos o trabalho entre os 3 países. Portanto, neste caso, em Espanha foi feito as personagens, mas nós enviámos os modelos daqui. Portanto, isto serviu de protótipo para depois eles construírem as personagens peça a peça. E lá em Espanha eles perceberam bem a ideia das coisas ou houve peças que tiveram de voltar para trás? Ou... Fomos tendo reuniões contínuas, tivemos o problema de ter o Covid pelo meio que fez com que eu não pudesse ir lá tantas vezes como gostaria para acompanhar o trabalho, portanto tivemos que trabalhar mais à distância, que é sempre mais difícil neste tipo de projetos, muito palpável. Mas obviamente no crescimento dos projetos há sempre coisas que se vão alterando e, como eu disse há pouco, ou seja, os próprios profissionais, tanto lá como cá, vão sempre metendo qualquer coisa deles nos projetos e é importante irmos aproveitando isso, não deixarmos eu como um dos autores, porque não sou o único autor deste projeto, mas não fechar isso também totalmente, esse espaço para a entrada de todas as pessoas com quem trabalhamos, porque todos eles são artistas, portanto, na verdade, eu acho que o colocar de um bocadinho de todos é isso o resultado final. Estas peças também fizeram parte do filme, não? Estas peças são realmente a referência que nós temos. Este é da Júlia Ramalho, que é a neta da Rosa Ramalho. Este é do António Ramalho, que já é bisneto, é o filho da Júlia Ramalho. Eu fui lá acima a Barcelos visitar, como não pude deixar de comprar umas peças, e sem dúvida esta é uma das origens do avô Toro. Nota-se a inspiração. Sim, a inspiração vem daqui, não podia deixar de ter aqui. Nuno, obrigado por esta viagem e pronto, espero que tenham ficado a conhecer também um bocadinho melhor como é que as coisas funcionam. A Sardinha Lata está cheia de trabalho e também não te quero incomodar mais porque tens de certeza muita coisa para fazer e obrigado. Obrigado, eu não incomoda nada, pelo contrário, é um prazer. Quem tiver curiosidade em ver o que acabaram de ouvir, sugiro-vos que passem pelo nosso canal de YouTube, onde está disponível esta visita guiada, mas captada em vídeo, para poderem ver, para além de poderem ver o Rui, que é sempre agradável aos olhos, não é? Podem ver os personagens, os bastidores, não é? Dos cenários e adereços. Exatamente. Eu acho que vocês podem começar a fazer vida a fazer making-offs. Por acaso foi uma experiência muito gira. Não, ficou espetacular, eu gostei mesmo muito. Featurettes para DVDs extras ou Blu-rays extras. De animação ou estúdios do que seja, que por acaso nos estejam a ouvir e nos queiram convidar para fazermos uma visita, vamos a isso. Aceito de bom grado. É só o Rui dizer-me se tem tempo para lá ir comigo. Rui, olha, obrigado por te juntares a nós, foi muito fixe. E é um obrigado não só por gravares este podcast, como por teres lá ido comigo. Afaste-me, porque senão depois não tinha ninguém para filmar. Sim, não, ora essa foi muito fixe. Pronto, olha, sempre que quiseres voltar a fazer alguma coisa do género, avisa, que é para eu para a próxima também não ir vestido como se fosse um contabilista, que foi um bocado o que aconteceu. Mas querias ir com um casaquinho. Vais vestido de batatinha ou de companhia. Então, como puderam testemunhar, a vida no VHS é uma animação e como em tudo na vida e até nos filmes de animação, há heróis, vilões e sarrabulho. Continuem desse lado a acompanhar-nos e a fazerem deste o podcast de culto mais seleto, obscuro e elitista de Portugal e da Via Láctea. Credo, não é nada, nós somos fixes, pá. Fazemos parte do clube dos fixes.